A ideia é a gente ter a possibilidade de repente, fazer a linha completa do nosso bairro, que passa na nossa casa, na nossa cidade. Mais um vídeo aqui de Proton Bus e a geração de mapa aqui, a ferramentinha que eu estou desenvolvendo. Bom, eu consegui desenvolver aqui, além do mapa desenhado, um mapa com base nos dados da São Paulo Transportes ou de qualquer outra operadora pública do mundo, utilizando os dados tem um arquivo que chama um arquivo GTFS, se eu não me engano, que é um arquivo padrão a nível global, que toda operadora de transporte, ou a grande maioria delas, possui esse arquivo disponível para download. Esse arquivo ele contém as linhas daquela cidade, as rotas, a ida e volta, as coordenadas geográficas das paradas de ônibus, do trajeto. Então, utilizando esse arquivo que também a SP Trans tem, eu estou conseguindo gerar linhas completas com a ferramenta, né? Só que ainda só linhas muito pequenas, linhas grandes eu estou tendo uma dificuldade, principalmente o tempo de geração. Essa linha que é pequena, ela tem 1.700 metros, se eu não me engano, de trajeto, demorou cerca de 20 minutos para ser gerado. Bom, se for pensar que você levaria meses para fazer o mesmo mapa, ainda assim é um tempo bom. E o que a gente tem que considerar também é que eu estou gerando no meu computador, que é um Core i7 de última geração, tem 8 GB de placa de vídeo, enfim. Bom, mas para jogar Proton tem que ter um bom equipamento, né? Então ainda estou trabalhando em otimização do mapa e tal. E inclusive o link do mapa está nos comentários. Baixe ele enquanto você assiste o vídeo. Mas se você puder assistir o vídeo para eu mostrar para vocês o que está sendo desenvolvido, seria muito legal. Se você não é inscrito no canal, se inscreve também, porque isso ajuda bastante a dar visibilidade para o projeto, para todo mundo poder usar. Então esse mapa aqui ele foi gerado automaticamente pela ferramenta, né? Muito das coisas que ele está gerando foram baseados em especificações da Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo, a própria SP Trans, então largura de rua, sinalização, faixas, tem algumas coisas que ainda precisam ser arrumadas, né? Mas tudo isso foi baseado nesses documentos. Pessoal, não é um mapa perfeito. Teoricamente é o mapa do trajeto, mas pode haver diferenças, pode não estar igual. Como eu já falei nas outras vezes, nunca vai ser perfeito, mas é melhor feito do que não feito, não é mesmo? Então a gente vai dar uma voltinha no mapa, mas alguns avanços que a gente teve, né? Por exemplo, agora a gente cria muros diversos, né? Com portão. Ó, esse muro tá de um jeito, esse muro tem grade. Se a gente percorrer aqui, ó, esse muro aqui é um muro padrão, sem nada. Ó, sempre com portãozinho. Tá faltando aqui transparência, né? E tá sendo ajustado, né? Não tá perfeito ainda, mas tem alguns que são alambrados. Não sei se aqui tem algum, ó. Mas, ó, além dos muros, sinalização de pare, meio desgastada, as faixas de pedestres ali de acordo com o que o CT diz. O tráfego já gera junto, mas ó, preciso arrumar ainda, ele não tá seguindo bem o nível da via, né? Inclusive aqui até a represa ele gerou. É a represa ali, né? Aqui é o... Aí tá meio bugado ainda por cima. Precisa arrumar isso. Mas tudo bem, são coisas que a gente vai ajeitando, né? Aqui, o ponto inicial se eu não me engano, é o embarque do Ferryboat, né? Dessa linha circular aqui. A gente vai dar uma voltinha no mapa e vocês vão perceber que é muito interessante o trabalho da suspensão do ônibus, as vias irregulares, ó, o mapa. Com as coisas da fase 4, né? As árvores ali, de forma randômica, está sendo gerado. O asfalto aqui usa o material do Proton, ó. Pode ver que ele tem a textura, mas ó, bem bacaninha. E tem bugs a ser arrumados, né? A calçada aqui tá meio zoada. Tem um ponto de ônibus aqui que ficou no meio da rua. Essas coisas eu vou ajeitando, não é mesmo? Mas vamos lá, vamos dar uma volta aqui.
O mapa ele já está sendo gerado com os pedestres na calçada. Pode ver que toda a calçada tem alguém andando, os carros. Tem semáforo, eu vou mostrar para vocês, mas vamos fazer a linha aqui. Os passageiros já são gerados no ponto, o ponto já é gerado. Fazendo meio padrãozinho de São Paulo, né, pessoal? Se vocês quiserem editar, é só ficar à vontade. Sempre o 3D vai estar disponível. Eu vou ver se a gente trabalha com prefabs. O Proto tem suporte a isso. Então, é gerado apenas um objeto 3D e esse objeto 3D é replicado na posição correta no mapa. Com isso, você edita um objeto só, por exemplo, um ponto de ônibus, ele vai gerar os demais pontos sozinho, porque ele sempre vai carregar um só. Se eu não me engano, isso é mais performático e tal. Então, eu vou ver como fazer isso, principalmente com os imóveis, né? Acho que nem todos são repetidos por causa do tamanho. Mas já é algumas coisas, o que der para otimizar, eu vou otimizar, né? Porque uma coisa que é meio ruim da geração automática é que eu não vou conseguir otimizar tudo, né? Tem coisa que chega no limite. Principalmente uma linha grande, né? Eu estou fazendo testes gerando a linha 6803, Jardim Capelinha, Terminal João Dias. É uma linha de 14 quilômetros ida e volta, 7 quilômetros cada trecho. Eu consegui gerar, mas ainda tem muito defeito e o mapa é muito pesado. Eu acredito que no celular não vai rodar direito. No PC, bom, ele roda, mas tem alguns trechos é meio lento ainda, né? Mas estou trabalhando nisso, né? Pra gente ter a ferramenta o melhor possível. Mas ó, a circular cantinho no céu tá muito legal, cara. Porque é engraçado de ver a suspensão do ônibus e a carroceria molejar. Porque as vias, elas não são perfeitas, né? Porque a gente tá fazendo com terreno. Então você vai perceber, principalmente nos cruzamentos e nas junções, que o ônibus ele balança todo, né? Assim como na vida real também, né? As vias são meio irregulares. Ela não é meio tombadinha, né? Como é de costume, mas ainda assim ficou muito bacana. Aí a gente tem que virar aqui, ó. Tomar cuidado com o tráfego. Olha que tráfego maluco. Mas ó, os cruzamentos, ó, com as subidinhas. A via irregular, ó, aí a suspensão do ônibus e a carroceria vai trabalhando, ó. Porra, isso aqui ficou muito legal. Vou andar aqui de fora pra gente acompanhar. Mas aí aqui, ó, inclusive o espaço, eu vou mostrar pra vocês a via. Isso aqui é uma típica via de mão dupla de bairro. Ela tem um espacinho. Olha lá, a suspensão. Muito legal, velho. É que nem na vida real, ó, ela tem um espacinho que o ônibus consegue ficar estacionado na direita, é isso que estacionei mal, e ainda tem um espaço para os veículos ultrapassarem. Então, é possível a gente fazer... Inclusive, uma coisa que falta é veículo estacionado nas vias. Isso eu pretendo colocar, mas não tá. Então, o que vai acontecer? Se a gente estacionar o ônibus aqui direitinho, o ônibus é largo, né? Ele tem 2,50 m, 2,60 m de largura, ó. O ônibus está estacionado aqui, ó. Ainda sobra um espaço razoável para passar um carro aqui ultrapassando, né? Até mesmo um ônibus invadindo um pouco a contramão. 2 carros aqui cabe sossegado um do lado do outro. Porque a medida das vias foi todo o desenvolvimento das vias, largura de faixa, rua com carro estacionado, etc., foi feito totalmente baseado no que a Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo diz que tem que ser. Tamanho de vias, tem documento espalhado por diversos sites da prefeitura especificando essas medidas e tal, né? Aqui, ó, o ponto de ônibus está meio zoneado, ó. A parada tá ali e o ponto veio parar aqui, ó. Então isso são coisas que eu tô arrumando. Beleza? Então no mapa, pessoal, vocês vão ver um monte de defeito neles. Não é um mapa perfeito ainda. E nem vai ser. Provavelmente não vai ser. Mas vai ser mapas bem divertidos de jogar, né? Porque a ideia é a gente ter a possibilidade de repente, fazer a linha completa do nosso bairro, que passa na nossa casa, na nossa cidade. Aí aqui também
Eu vou só ajustar o tempo, mas aonde tem pare na rua, os carros param de fato. Só que eu acho que o tempo tá muito longo. Ó, sobre a sinalização também. A placa de pare já é gerada também. Ele gera junto com o pare aqui na rua. Ficou muito bacaninha. O ponto de ônibus ali, não sei se você reparou, mas ó, a baia do ônibus aqui também é gerada. A faixinha. Tudo baseado na documentação da CT, cara. Muito legal isso. Aí continuando aqui, vamos fazer a linha completa. Não tem iluminação noturna ainda. Tô vendo. Ai, bati. Tem que tomar muito cuidado. Porque o tráfego ele é meio... Bom, as pessoas são malucas, né? Então por que o tráfego aqui não seria doido também, né? Então tem que tomar cuidado na hora de entrar, tem que ver. Ó, meu, isso aqui é muito legal, cara. Ó, repara na suspensão do ônibus aqui passando nessa via. As junções, elas são feitas de acordo com o terreno. Ó, isso aqui precisa consertar, isso aqui tá errado. É muito íngreme para ser... O ônibus aqui vai ficar empacado, com certeza. Mas, ó, a maioria dos cruzamentos e travessas tem isso aqui, ó. Se a gente reparar na suspensão do ônibus trabalhando ao cruzar, ó, meu, o molejo da carroceria fica muito legal para passar na via lá. Então, assim, é a típica via de bairro, né? Toda irregular, toda zoada, né? E aí me fala nos comentários se o trajeto da 606C é esse mesmo, se tá correto, se tá parecido. Igual não vai estar, isso é certeza absoluta. Mas me fala aí nos comentários o que você achou. Comentário importante. Ó, ponto de ônibus aqui em frente, o açougue do Gaúcho. Mas tá vendo, ó? Esse que eu quero arrumar. Isso aqui não parece um açougue, né? Então, essas coisas ainda precisam ser trabalhadas, né? Óbvio, o mapa, ele é 100% editável. Você pode editar ele à vontade. Esse mapa aqui, se vocês quiserem fazer edições e se baterem também, perdão, fiquem à vontade, tá? É livre. Se quiserem melhorar ali o ponto de ônibus inicial, deixando mais realista. Mapa totalmente livre para ser editado. Agora, aquele carro que eu bati, com certeza ele está interferindo aqui, ó. Então, eu vou pegar outra via aqui, vou fazer um cambalacho aqui, ó. É igual na vida real, né? Às vezes o motorista não está impossibilitado de fazer o trajeto, ó. Aí eu gero os quarteirões próximos pra gente ter essa mobilidade. Então eu vou pegar aqui, ó. Eu vou descer aqui essa rua. Meu, a suspensão do ônibus. Meu, muito legal. Eu vou virar à esquerda aqui, ó. O pessoal reclama, né, cara? Ai, meu, pode passar, cara. Vai embora. Aqui os caras respeitam a lei de trânsito mesmo. Olha lá. Vou virar aqui. Olha, aqui é aquele ponto de ônibus bagunçado, lembra que eu comentei? Como é um mapa de teste, tô mandando com os defeitos juntos, tá, pessoal? É um lançamento de mapa, mas não é um mapa perfeito, 100% sem defeitos. Quero deixar isso bem claro. Nossa, mano, o teto desse ônibus tem um buraco aqui, velho. Pô, os modders... Tomar mais cuidado com isso. Deve ter otimizado a carroceria. Ficaram bagunçado assim. Beleza. Aí vamos prosseguir aqui. Mas é isso, ó. O trajeto ficou bem legal. Cuidado com as valetas. Lembrei, tinha esquecido, meu. Foi mal. Puta, esqueci que tava carregando gente. Vamos lá. Aí. Beleza. Fim do trajeto é esse. Ai, mano, os caras são muito impacientes, velho. O trajeto da 606C é esse. Faça o download, comentem aí o que vocês acharam. E eu vou mostrar outras coisas aqui. Os semáforos também tá sendo gerado. Não gerou aqui em nenhum cantinho do céu. Puta, tô carregando o mapa de novo. Mas quero mostrar outra coisa pra vocês.
Me falem se tem algum semáforo em algum sentido da 606C, porque não tem semáforo nenhum. Foi gerado automaticamente assim, mas se em algum lugar na vida real tiver semáforo e não foi gerado, e vocês conhecem a região, me falem. Porque eu preciso ajustar, né? Fazer os ajustes nesse cara. Os semáforos, puta, isso aqui ficou muito doido também. Esse eu vou mostrar depois. Na farol, ó. O semáforo, o que que acontece? Ele também foi baseado no que a CET de São Paulo fala. Aí vocês vão reclamar, pô, mas eu moro em Manaus. Cara, eu entendo, mas eu não consigo fazer seguindo a legislação de cada cidade, de cada estado. Estou fazendo de São Paulo porque é o lugar que eu moro, o lugar que eu conheço. E, meu, vai funcionar para qualquer lugar. Semáforo é semáforo em qualquer lugar. Mas, meu, você tem total liberdade de editar os semáforos nos 3Ds. Aí, o que é bacana, ó, fiz o semáforo para pedestre. Não tá, pedestre não tá cruzando porque o Proton não suporta pedestre e carro. Mas, ó, tá funcionando direitinho. Tá vendo? E, ó, os semáforos aqui, ó, do jeitinho que é em São Paulo, com a identificação dele aqui. Ele tem a caixa do semáforo aqui na esquina, ele é gerado junto com o semáforo. Ah, outras coisas de sinalização, ó, as vias, o que for direto e der pra virar, ele sinaliza. Cara, ficou muito legal. E o semáforo totalmente funcional. Se a gente vir aqui pra trás, só pra gerar carro aqui na avenida. Olha lá, tá vindo os carros. Vamos assistir o cruzamento. Ó, tá verde pra esses caras aqui. O outro tá parado ali. Dá mais spawn de veículo. Olha lá, o farol foi fechar, fechou o semáforo. Olha lá, um tá vindo aqui. Ó, os carros já estão vindo devagar ali, ó. O semáforo tá fechado. Quando abrir, eles vão aumentar a velocidade, provavelmente. Olha lá, abriu, eles aceleraram. É isso. Os semáforos também criados. Parte de viaduto, tô trabalhando nisso ainda, porque tá muito ruim viaduto. Tá sendo ajustado. Cadê? Estrada de Itapecerica. Eu tô trabalhando nos terminais, mas os terminais eu vou deixar para um próximo vídeo. Isso tá ficando muito engraçado, cara. Isso aqui também, ó, que eu tô testando, vou mostrar no próximo vídeo. Esse aqui é o mapa da 6803, do Jardim Capelinha até o Terminal João Dias. Mas tá completamente bugado, precisa de ajustes, né? Tô fazendo ainda. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aí, curtam. E faça o download também no site do mapa, que ele tá disponível aí no link nos comentários aí pro download. Um abraço, pessoal. Comentem no vídeo, comentem bastante. Joguem, me digam o que deu errado, o que tá errado, o que pode melhorar. Enfim, é isso. Um abraço, pessoal. Até mais.